nós iniciamos um estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar detalhe por detalhe, livro por livro, sem pressa, tá bom? Nossa ideia é isso aí mesmo. Nós ficamos 2 domingos no capítulo 1 e ficaremos alguns domingos no capítulo 2. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2. Bom, professor, eu perdi, quer dizer, eu não participei da aula do capítulo 1. Entra no YouTube da igreja, tá bom? Já estão lá as 2 aulas diretamente do YouTube, mas fique atento que Apocalipse é um livro interessante, a gente sempre vai dar uma escavada lá, tá bom? Então, capítulo 2 de Apocalipse diz o seguinte: antes, porém, pegadinha, abra a sua Bíblia, não estava no script aqui, mas eu senti de fazer isso, no Evangelho de João, capítulo 14. Acho que Deus quer falar um pouco mais. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, é de uns textos, uma das passagens que Jesus fala que mudou a minha vida. Todos abriram João 14? Não está aí no script, eu quero ler com você. Jesus reúne então, isso é importante você entender isso, ele reúne lá os apóstolos, os discípulos, e ele olha para os discípulos e vê toda aquela preocupação, olha assim no coração, no olho a olho, e ele começa o seguinte discurso, ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, ele fala, crê em Deus, mas crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. E eu vou preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, porque onde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. Disse o Tomé, Senhor, fica aquele silêncio, porque a Bíblia não dá o tempo de retorno, né? Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, né? E nós não conhecemos o caminho. Aí Jesus vai falar assim, vem cá, filhão, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser. Até aí é lindo demais, a gente conhece, mas tem uma parte que eu tenho que ler para a gente servir como introdução, que é a sequência desse diálogo. Então ele fala assim, versículo 7, se vós, olha só, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. É o que ele está falando, quer conhecer Deus, me conheça. Aí replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe aquela classe do departamento infantil aqui, que você vai usar desenho, ilustração, tudo, e no final assim da história, é qual que tem um comercialzinho assim na Insta, eu já vi, que tem uma professora alfabetizando. Aí até, assim, A, a criança repete, A, B, E, L, H, A. E ela aponta, que bichinho que é esse? Marimbondo. Já viram isso, não? Então, Jesus está falando o seguinte, olha, se você me conhecer, você vai conhecer a Deus. E desde agora, você já conhece a Deus, porque você está me conhecendo. Aí eu, marimbondo, quer dizer, me mostra o Pai, ele acabou de falar. E nós somos assim. Muitas vezes nós vamos ouvir uma palavra, parece que a gente está pensando em outras coisas. Aí, numa outra mensagem, um outro louvor, fala-se da mesma coisa e você vai ouvir. Cada um no seu tempo, no seu momento. Porém, ele continua assim. Olha só, versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Olha, ele pediu mostrar o Pai. Há tanto tempo estou convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aqui não tem a expressão de Jesus. Hein? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Essa é uma pergunta para mim e para você, para dar sequência no estudo. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz
as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só para a gente concluir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em... É aí que eu quero. Vou chegar. Então, o Espírito Santo de Deus, quando você, isso é individual, quando você, naquele íntimo e pessoal com Deus, reconhece o sacrifício de Cristo na cruz por você, que Ele se oferece como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Deus, então, conhecendo o meu coração e o seu, Ele passa a habitar dentro de você. E começa uma luta, porque a vida continua, a gente vai crescer, a gente vai se moldando fisicamente, moralmente. E o Espírito Santo tem aquele desafio de moldar em nós o caráter de Cristo, que é a nossa referência. Mas se nós não nos aproximarmos de Cristo no íntimo, no pessoal, não aqui no coletivo, porque aqui é o nosso lugar de adoração coletiva, o cristianismo não acontece aqui, aqui é o lugar de nós pararmos, pensarmos, estudarmos. Cristo usou muito isso para reunir, mas a nossa prática cristã, quando a gente sai dali, que nós vamos enfrentar os nossos problemas diários, nossas contas para pagar, as pessoas, é isso, é o mundo, é o sistema mundo que ele fala, que o mundo, esse sistema, que as pessoas fazem as coisas sem consultar o Pai, sem pensar em agradar a Deus, eles não se preocupam com o Espírito Santo de Deus. E nós deveríamos nos preocupar mais. Por quê? Porque Ele sempre, quando? Sempre estará conosco. E o pior para nós, em nós. E aí, é claro, nós estamos há 2000 anos que Cristo falou isso. Nós temos muito mais informações, que é proporcional à época. Mas é importante você entender que o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim. Senão nós não vamos compreender melhor, vamos ficar vivendo de mitos, será, de medos. E hoje Deus quer falar com você, continuar falando. Na semana passada, então, no capítulo 1, foi muito importante você entender que o João, ele estava lá preso, na ilha de Patmos, Ele estava lá na saída de Patmos, aqui. E é muito importante você entender também que nesse primeiro século, quando Cristo ele pisa aqui na terra, o Verbo se fez carne, o Império Romano dominava o mundo. Nós não existíamos. Nós viemos existir há 500 e poucos anos atrás, o nosso lado aqui. Nós fomos descobertos, vamos pensar assim. Bom, enfim, e naquele período, se você pegar lá no início do Evangelho de Lucas, está lá o Tibério César, que era o imperador de Roma. Então, é importante você entender que Roma, ele não se envolvia nas brigas religiosas. Ele queria dinheiro, impostos, e ponto. E em alguns lugares, ele deixava até umas províncias romanas, sabe? Umas colônias. Fora isso, ele contratava o pessoal do lado, do povo lá, e realmente, o Herodes, por exemplo, ele era judeu, da família dos Edomitas, da família de Jacó, de Esaú. Se você pesquisar, até então, há muito tempo atrás, eu pensava que o Herodes era romano. E não é. Então, você começa a estudar, você vê toda a... Isso é muito... E está tudo na Bíblia, isso aí. Aí é o seguinte... Nesse período, então, tinha os impérios. E os impérios, eles tentavam se manter. Aí vem o Calígula, você vai estudar só esse cara, é um horror.
Aí o Cláudio, que está no livro de Atos, que tem lá uma fome, lá ele expulsa os judeus de lá. Então, assim, aí os judeus acabam voltando. Aí depois vem o Nero, que quer restaurar Roma. Então, doente mental que ele faz, ele põe fogo em Roma. Sabe aquele cara, eu quero reformar a casa. Não, não precisa, não, tá tudo bonitinho. Não, olha lá, tá queimado. Queimou a cidade. E a história diz que alguns bairros não chegou a pegar fogo. Igual não estava tendo recentemente pegando fogo nos Estados Unidos, não é? Uma região, aquele vento forte assim. Ele pegou fogo lá e pegou fogo. E os bairros judeus não pegou fogo. A história conta isso. Opa! Olha a cabeça do doente. O que ele faz? Quem pôs fogo em Roma? Os cristãos. E aí intensifica a busca por os cristãos, a perseguição. Bom, e aí vem o Vespasiano, tudo na sequência, para você entender. Vem esse Tito, por exemplo, o Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, profetizando que ia ser destruído Jerusalém. Os judeus literalmente, lá no ano 70, eles se revoltam contra Roma, já que Cristo não deu certo, não acharam que Cristo seria o rei, que ia governá-los, não é isso? Então eles se rebelam contra Roma. Aí vem esse imperador Tito lá, vai lá e destrói Jerusalém. E some com os judeus, e começa uma perseguição ainda maior. Nesse período depois, entra o Domiciano, que ele constrói lá, né, aquelas arenas lá de gladiador, para jogar os leões, é isso mesmo, Coliseu. E nesse período, então, a maioria dos cristãos morrem, e sobrou um, que é o apóstolo João, que estava lá na cidade de Éfeso, que é uma das cidades que estão ali, era pastor de lá, e acaba na velhice sendo preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, para ser morto lá. É legal você estudar depois dessas histórias, é fantástico. Bom, enfim, por que eu estou falando isso? Que isso aconteceu, isso é história. E a Bíblia é um livro histórico. É um livro. Então, eu quero ler um livro. Livro de Gênesis, começa Gênesis, que é o livro da criação. Mas quando você for ler Gênesis, você não pode esquecer que já existia uma grande civilização. Se você pegar no seu internet grandes civilizações, você vai ver que existem rastros de pessoas há 10 mil anos antes de Cristo. Só que a escrita mesmo começa uns 4 mil anos depois, antes de Cristo. Só que desse povo que já existia, Deus olha um para Abraão. Aí você vem para a Bíblia. Mas a vida continua. Os impérios egípcios, né, que a gente conhece na Bíblia, lá a Síria, os mais conhecidos, Babilônia, Persa, grego, e aí os romanos. Se a gente não entender isso, parece que fica um pouco pensa. Aí você vai falar assim, A, B, A, que é isso, marimbondo, que a gente não entende. Né? Então, João, ele está preso. Nós falamos lá no capítulo 1, que ele está preso por causa da palavra. E é tão lindo que ele está lá, pensando, ele era pastor da igreja, como é que está aquela perseguição, como é que estão os irmãos se virando para lá e para cá. E assim, e agora? Entreguei tudo para Cristo, mas ele viveu. Então assim, não espera viver amanhã, vive hoje. Vive hoje. Eu quero ir para o céu, que é o Pai Nosso. Seja feito o quê? A vossa assinar como no, quer dizer, vem, vive aqui em mim, dá o pão nosso cada dia, obrigado. Então assim, nós temos que viver Cristo. Eu quero viver com Deus no céu. E é fantástico isso. Mas ele está preso. Triste, coitado, preocupado com a igreja. Né? Quem não está? E aí Cristo é tão lindo que ele aparece para o João, ele fala, o que você vai ouvir, cara, você escreve para 7 igrejas, hein? Ele vai dar o nome das igrejas, nós já vimos lá. E quando ele volta, o que ele vê primeiro, está escrito? Ele vê 7 castiçais, escandelados, que está tinha. E um homem ali se aproximando com um cinto de ouro, ele vai falar, cabelo branco, nós vimos. E na mão desse homem, que ele, é o filho do homem, parece Jesus, 7 estrelas. É como se Jesus falasse assim, olha, eu sei as suas preocupações, eu estou olhando, eu sei seu coração. Então é como se ele estivesse falando para você agora assim, eu sei o que você está pensando, eu sei, fica tranquilo. E ele vai falar assim, e ele mesmo vai falar a Jesus no final, tá bom, vai, para você, vou revelar para você primeiro.
os mistérios dos 7 castiçais são as 7 igrejas. E quando ele fala 7, ele fala assim, ó, eu não estou preocupado só com as igrejas que você está pensando, a igreja de Éfeso. Eu estou preocupado com a minha igreja. Porque 7, nós vimos, é o sinônimo de perfeição, completude, santidade, quando é usado isso lá. Tá, e aí o que ele vai falar para nós? Ó, que é o 7. São 7 igrejas, é fantástico. Que tem esse sinal aí. 7, dependendo do contexto, é perfeição, plenitude, totalidade e santidade. Só para entender. Então, 7, candeeiros, 7 igrejas. É a igreja perfeita. É a igreja total. 7 estrelas são os líderes das igrejas. Todas. E ele passeia pelo meio das igrejas. Ou seja, ó, eu sei o que está acontecendo dentro de todas as igrejas. Eu conheço os bastidores, conheço tudo que é fofoca, tudo que é lixo. Fica tranquilo, eu sei tudo que é bom. Tanto que agora, olha o que ele vai falar. Vamos embora? E ele fala assim, são 7 igrejas, tudo bem? Então ele vai mandar um recado para mim e para você. Professor, eu já ouvi o seguinte. Aí, fica fácil, já derramou o leite, né? Agora é só ir lá limpar o fogão. Fica fácil agora, os historiadores falam o seguinte, não, na verdade, cada igreja que ele vai falar é de uma época. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja autêntica, do 1º século. Tá. Aí, a igreja de Esmirna, que é a segunda carta, é a igreja perseguida, atribulada, de 100 a 213, que os imperadores vão lá, tentam destruir o cristianismo, e aí depois lá tem o imperador, depois de 360, que ele fala, quer saber? Esse povo é igual lá que tinha lá nos Vingadores, não? Aquela hidra, que cortava a cabeça, nascia 10, não tinha lá, tem um negócio assim? É isso, né? Vingadores, não é isso? Não sei lá. Enfim. É isso aí, viu? Então, tem um filme assim. Então, qual que era a ideia dos caras? Pô, vamos fazer o seguinte? Olha, já que a gente não pode destruir, e aí é lindo demais o que vai acontecer. Porque estou estudando números de quinta-feira, vai acontecer isso. Já que você não pode destruir o povo, se infiltra. Se infiltra e fala que pode. E aí Deus se afasta. Porque Deus não cabe pecado. Então aí, a igreja de Esmirna, perseguida. Depois, a igreja de Pérgamo, que é a igreja mundana, 313 a 590. Aí tudo podia mesmo. Aí a igreja de Tiatira, a igreja papel, corrupta. Aí começou a oficializar, pode, não pode, isso aqui. Enfim, aí tem a igreja de Sardes, que é a igreja da reforma. É só a gente estudar a história. Então, mas assim, não é isso. Tem a Filadélfia, né, que é a igreja evangelística missionária do arrebatamento. Você pode ir nessa pegada também. E a Laodiceia, que é a igreja morna, apóstata, que é até a volta de Cristo. Será que é isso? Assim, está aí. Porém, eu vou para outra linha. É como se o Espírito Santo, eu acabei de ler, que o Espírito Santo habitaria em... E nós temos ouvido muito isso, que a igreja está em você. Você é uma igreja móvel. Porque Cristo não habita em igreja feita por homens. Ele decidiu habitar em você, em mim. Então você é a igreja. Olha só a visão. Então, o que acontece dentro de uma igreja? Nessa preocupação de ter como referência a estatura de Jesus Cristo, a estatura do varão perfeito. Nós temos que olhar para ele, conversar com ele. E aí ele falou, legal, então eu vou deixar meu Espírito dentro de você para te ajudar. Sem ele, você não pode fazer nada. Para Deus. Para você pode.
Se Deus vai ser glorificado, é o Espírito Santo. Se Deus não vai ser, é você. Mais ou menos assim. Então, as 7 igrejas, que 7 é a plenitude, é a igreja de Jesus Cristo, significa as características que estão sendo desenvolvidas em você, através das coisas que você está passando, ou então uma necessidade que você está tendo, que Deus permite que você passe por algumas coisas, para moldar o caráter de Cristo em você. Então, por exemplo, quando ele fala assim, olha, então o tema de é o quê? A igreja em... Então, quando você estiver lendo agora comigo essas cartas, você vai entender que Deus vai dar uma beliscadinha em você, vai fazer você pensar, vai fazer você, será que esse cara sabe alguma coisa da minha vida? Eu não sei, assim, entendeu? Então é Cristo tentando falar o seguinte, olha, vamos conversar hoje à noite, vamos caminhar melhor, está tudo acontecendo isso na sua vida, porque eu estou formando um caráter em você, porque eu quero brilhar através de você. É isto. Então, por exemplo, como que é a igreja em nós? Primeira igreja, Éfeso. Então, é muito lindo que, assim, naquele momento, se você pegar a cidade de Éfeso, tem esse mapinha aqui, mas é um mapinha que tem no final das Bíblias. As Bíblias online você pode baixar aí na internet, mas é um mapinha das viagens missionárias de Paulo. Mas esse mapa que eu coloquei aqui, que é aquele anterior ali, ó, deixa eu voltar aqui, ó, que é esse anterior aqui, esse aqui, é um mapa, olhando de cima, assim, do Império Romano. Nós não existimos, legal? Então está ali a Ásia, Oceania, né, a África, tudo ali. Enfim, aí vem para cá. Bom, o que era essa cidade? A cidade de Éfeso, ela ficava aqui assim, nesse mapa aqui, ó, tá bem aqui assim, ó. É bem costa do mar aqui, sabe? Porque o melhor meio de transporte antes era as navegações. Então, Éfeso era uma cidade rica, né? Tinha rotas marítimas, era o povo ali, recebia as caravanas, comércio, tudo ali. Destaque, tinha um anfiteatro para 25 mil pessoas, né? Show lá. E tinha um templo, que está lá no livro de Atos, que era o templo da deusa Diana. Só que esse templo não foi construído pelos romanos. Antes deles, eram os gregos. E os gregos, aquele templo, era da deusa Artemis. Só que agora os romanos vêm e falam, seguinte, vamos fazer o sincronismo aqui. É legal se estudar. Então, para os gregos, quando eles iam ali, né, porque eles estavam pagando impostos para os romanos, eles adoravam quem ali? Mitologia grega, Artemis. Mas os romanos não, a deusa, Diana. Para você ter uma ideia, vamos pensar assim, aqui nós temos a Aparecida do Norte, não tem aqui um templo enorme lá? Aquilo ali, é uma cidade turística, o pessoal ia lá ver o templo, levava vela, o tamanho das coisas. E é isso aí, não é nosso não, vem daí isso aí. Bom, e aí o próprio João, ele era pastor, segundo o livro de Atos, nessa igreja aí. Bom, vamos ver a mensagem que Jesus manda para aquela igreja. Que igreja? Está ali, uma cidade onde tem comércio, onde tem teatro, onde tem templos grandes. Que cidade que é? Éfeso. Pode ser a nossa? Vamos ver. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Está na sua Bíblia isso aí. Obrigado, pessoal, que possibilita projetar aqui, tá bom? Isto diz, aquele que tem na sua destra, na mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, só para lembrar, eu vou ler primeiro para a gente ir retomando. Escreve, volta para cá, desculpa. Conheço as tuas obras. Eu vou ler primeiro essa carta. Conheço as tuas obras e o seu trabalho e a sua paciência. E que não pode sofrer os maus, né? Que não pode sofrer aí os maus, os homens maus, né? Não pode suportar os homens maus, algumas traduções. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentir? E sofresses, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Eu tenho, porém, contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te.
e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente eu virei a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É uma carta que você lê, você fala, caramba, o que tem a ver uma coisa com outra? E você vai ver de cara que Jesus fala assim, olha, ei, quem está falando com você é o dono da igreja. Eu passo no meio dela, beleza? E eu tenho na mão a vida dos líderes da igreja. Ele fala isso, para começar. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema. Quer dizer, você vai ter muito problema depois. Mas é o que está escrito. Aí você fala assim, poxa, o que ele quer dizer com isto? E é fantástico, por quê? Porque ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. O que está escrito aí? As igrejas. 7. A minha igreja. A igreja que eu estou tentando ser perfeita, ele fala. Estou pensando nisso aí. Então, eu achei essa imagem linda, que é muito comum na internet. O João está aqui conversando com Jesus Cristo, e aquela cruz vazia, né? Uma imagem muito comum. Bom, então é assim, volta para mim. Vamos pensar um pouquinho. Escreve ao anjo. Tem anjo aqui? Pode ter. Se Deus achar necessário que tenha, vai ter. Mas a gente não valoriza nem o Espírito Santo dentro de mim. Por que eu quero anjo? Tem anjos voando nesse lugar. Vai. Subindo e descendo em todas as direções. O pão de meu cheiro. Não, e aí a letra lembra Deus. Deus é quem canta. Você canta tanta coisa que não lembra Deus? O fato é o seguinte. Mas tem anjo. É só a Bíblia, meu filho. Quando Jacó está saindo lá, ele vai lá fugindo do irmão dele, deita lá na pedra, na cabeça. Qual a imagem que ele vê? Anjos subindo e descendo. Quer dizer assim, e muitas vezes, quando Jesus ressuscita, Maria está lá, chorando tal, e o anjo fala, mulher, por que você está chorando? Senhor, onde é que você pôs o Senhor? Fala que eu vou buscar. Conversando com 2 anjos. Então, se for necessário, Deus manda um anjo. Mas assim, não pede sinal, não. Você não vai falar assim, essa raça aí, só o sinal do profeta Jonas para você. Quer dizer, nenhum. Ou crê ou morre, mais ou menos assim. Então, nesse sentido, ele falou para os fariseus isso. Então, ele está escrevendo para os líderes da igreja. E aí eu vou forçar. Não é o seu corpo, suas regras? Quem é que manda nessa igreja móvel aí? Quem é que manda nessa igreja móvel? Só para você entender para onde nós vamos. Você pode ficar pensando que essa carta é para Éfeso lá, 2000 anos atrás. Mas se você olhar bem, ele fala assim, olha, escreve. Eu gostaria muito que chegasse essa carta na mão dos meus filhos daqui a 2000 anos. Escreve para eles. Fala para eles que eu estou no controle. Fala para eles que eu estou vivo. Que eu estou passeando no meio da igreja e nada está obscuro, nada. É que eu tenho que trabalhar com cada um. De uma maneira que ele vai entender que muitas coisas que nós estamos fazendo ou falando não é infrutífero. Então ele trabalha comigo, com você. Eu estou falando para mim. Eu chorei quando eu estava montando isso aí. Senhor, então assim, me melhora. Eu preciso me melhorar. Porque eu sou uma igreja móvel, o Espírito Santo habita em mim, e onde eu estiver, eu tenho que estar feliz, alegre, eu tenho que transmitir vida, porque Jesus está vivo, e Ele é a vida. Então ele começa assim, avisa lá que eu estou vivo. Alguém tem alguma dúvida que Jesus está vivo? Só quando você passa problema, né? Mas foi você que entrou no problema, não foi que colocou você lá. Você não perguntou para Ele antes de fazer as coisas.
Mas ele viu o que você fez e agora vai te ajudar a sair. Porque o nosso Jesus é assim. Porque ele te ama, porque ele me ama. Então ele está vivo, tudo bem? E ele sabe tudo o que está acontecendo, porque ele passeia no poder do Espírito Santo de Deus dentro de você. E passeia por aqui, que a gente representa Cristo coletivamente. O nome dele aqui. Então, por isso que muitas coisas que acontecem dentro da tua igreja, você não tem que ficar falando para outras. Porque é algo, ele está trabalhando no coletivo. E aí, olha só, ele fala assim, olha que lindo, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você anda fazendo. Eu conheço o seu trabalho. Eu sei. Eu conheço a tua paciência. Eu sei. Eu conheço. Eu sei que você não pode suportar os homens maus. Como assim? Homem mau. Está lá. Você está querendo fazer as coisas corretas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu conheço as suas ações, olha que lindo, emoções e intenções. Ele está falando para mim isso. Ele está falando para os caras lá, olha, eu conheço tudo que você está fazendo, as suas ações, eu conheço as suas emoções, eu sei, eu conheço. Eu conheço as suas intenções também. Então, o que ele está dizendo é, olha, eu conheço, o tratamento é individual. É muito lindo você ouvir isso de Cristo. Eu sei o que está passando, hein? Eu sei, segura um pouco aí. É necessário. Já pensou? Ele está caminhando com os discípulos e fala, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, lá ele vai ser entregue, vai ser morto. Aí o Pedro fala, Senhor, que é isso, Senhor? Aí Jesus fala para o Pedro, para trás de mim, Satanás. Então, assim, são situações que você deixa, muitas vezes, as emoções atrapalharem a obra de Deus na sua vida. Mas, se Deus está com você e você começar a viver isso, Ele começa a te mostrar luz. Ele começa a abrir portas, porque Ele quer o melhor para você e Ele vai usar essas situações para o seu crescimento. Bom, e Ele fala assim, eu sei que você pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tem pego um monte de mentiroso. Eu estava pensando nisso, sabe? Que nós, individualmente, nós somos provados pelas intenções das nossas ações. Por que você fala aquilo? Por que você faz aquilo? Por quê? É para glorificar a Cristo. Em tudo que você já fez. Nós estamos 2 meses já não? 2 meses praticamente, né? Esquece 2024. Esquece 2024. Começou vida nova. Se fosse possível, janeiro, nós estamos há 2 meses para cá, 2 passos para a direita. Se fosse possível, você dar 2 passos para a esquerda e apagar um monte de mentira, um monte de nojo que você fez, que não adorou a Cristo. Que as pessoas olham para você e falam, meu, você é cristão? Você está mentindo. É que o João está falando. Olha, eu sei que às vezes você está ali, conversando com alguém, você fala, pô, meu, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa está mentindo. E está na igreja. Congrega com você. Aqui não acontece isso. Aqui não. Nessa igreja, não. Não acontece. Não tem que acontecer. E o mais importante, dentro dessa igreja que é você, esse sentimento de mentira, de ser colocado em dúvida o que você está fazendo em relação a Cristo habitar em você, não deve existir. É que ele está falando. Então, você tem que conversar com você mesmo. Chega em frente ao espelho, e aí, beleza, como é que tá? Você precisa melhorar, hein, meu? Você precisa colocar em prática o que você está pregando, porque Jesus fala, aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, cara, esses não me amam. Então, é algo tão simples, mas o problema é que amar, entre aspas, o invisível,
em detrimento do visível, em fazer o que as pessoas que estão ao meu lado gostam, fazer conchavo, parceria. Cristo está vendo tudo isto. E Ele só não destrói você agora porque Ele te amou. Ele só não me destrói porque Ele me ama. Lembra que Ele falou que eu amo, estou amando, continuo amando. E por isso que Ele não me destrói. Por isso que Ele não destrói você. Porque Ele quer que você aprenda que é melhor você caminhar com Cristo. Um dia na tua presença, no teu tempo, vale mais que 1000. Uma vez um poeta disse isso, um profeta disse através de um salmo. Eu quero ir para a tua casa, Senhor. Um dia lá na tua casa, vivendo na tua presença, vale mais que 1000. Então, Jesus está falando para mim e para você, olha, se você está com um pensamento duvidoso, né? Se você está vendo que tem pessoas aí ao seu redor, com conchavo, não se preocupe, ele está falando assim, não é para odiar essa pessoa, você tem que orar por ela. Olhe, você tem que orar. Você tem que orar pelas pessoas que maltratam você, vos caluniam, não é isso que Jesus deixou? Então, assim, tem que olhar, Senhor, olhe para ela, para essa pessoa, através de mim. Eu queria torcer o pescoço, não é isso que a gente pensa às vezes? Eu já passei por essa fase, eu não estou no mundo nesse sentido. Desde que não torça a palavra. Só que você tem que entender isso, ele está vendo tudo. Ó, você está colocando a prova, porque às vezes você pega a pessoa na mentira. E Jesus não gosta, não. Então você está sendo provado por situações, até para testar o seu ibope. Você vai falar a verdade? Vai falar que não quer? Vai falar que não vai fazer? Ou você vai ser mais um nessa lista aí, de que é uma pilha dos inúteis para a obra de Deus. Então, o que você está fazendo não está glorificando a Deus. Então, você ainda não entendeu que o Espírito Santo está com você e vai estar com você para sempre. E se quando você fez alguma coisa errada, não doeu o seu peitinho, assim lá dentro, então é necessário você se converter realmente e bater um papo com Cristo. Porque não tem como. É o Espírito da verdade que habita em você. Nele não há mentiras. Só que tudo isso aqui vai ser passageiro, vai ser efêmero. E tudo que você faz vai acabar. Foi o que eu tentei comentar semana passada. Nós temos que nos aproximar do provedor. Quando você está com Cristo, ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas sempre estava dormindo, sempre tinha conforto, sempre tinha as pessoas servindo ele, porque Deus está no controle. Então, lá nessa carta de capítulo 2 de Apocalipse, na primeira carta ele fala, olha, fica firme aí, porque eu conheço você. Eu sei que sofresse, eu sei que você sofreu. Você acha que eu não vi as noites que você chorou? Das suas decepções? Ele sabe, mas ele fala, olha, tem paciência. Continue trabalhando no meu nome. E é isso que importa. Continue trabalhando. Tem paciência. Eu sei que você está trabalhando no meu nome. Eu sei que tudo que você faz é para me glorificar através do seu trabalho. Eu sei. Não se canse. Eu sei. Não se canse. Não desanime. Quem é que está trabalhando por Jesus? Levanta a mão. Quem gostaria de trabalhar para Jesus? Levanta a mão. Não é isso? Está sendo os pentecostais. Levanta a mão. Trabalhe para Jesus. É o que ele está falando. Primeira carta. E aí ele fala assim, ele continua falando o seguinte, olha, eu tenho uma coisa contra você. Eu sei que você está continuando trabalhando, você está trabalhando, e essa é a mensagem principal da carta, da primeira carta. Eu sei que você está trabalhando, mas às vezes você fica com o olho no peixe e no gato. Entendeu? Peixe e no gato. Por quê? Porque você fica ainda olhando para aquelas pessoas que você sabe que Deus está trabalhando. Olha que loucura. Você está fazendo a sua obra por Deus, para Deus, em Deus, com o seu coração. Aí tem pessoas que vão encher o seu saco, desculpa a expressão, para você não fazer.
e essa outra pessoa faz de outra maneira. Que você percebe que, pelas atitudes, pelas ações, você fala, será que é outro Deus? Será que é outro Deus? É o que ele está falando. Por isso eu tenho contra você uma coisa. Que você deixou o primeiro amor. Que você está fazendo as coisas e querendo comparar o que está fazendo com o outro. E quem é maior no reino de Deus? Senhor, tem um papo de Senhor, quando chegar no céu, deixa que eu sento do lado direito, o outro do lado esquerdo. O céu é aqui. Lá em cima não tem falsidade, a carne não entra lá. É aqui que você tem que viver o céu. É aqui. É isso que ele está falando. Faça com amor o que Jesus pediu para você fazer. Olha, não pediu nada. Vaza. Vaza. Até você entender que isso aqui não é brincadeira. É isso que eu estou falando. Mas eu ainda não entendi. Mas você está buscando. Você está entendendo. Você tropeçou aqui, tropeçou ali. Deus fala, olha, estou falando com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Beleza? Olha, ver as tribulações, porque as tribulações estão produzindo aí experiência. E a experiência está produzindo paciência. Legal? É isso aí. Vamos embora. Vamos. E aí, Senhor, me renova. Me quebra. Me faz de novo. E quando vier a situação de novo, Senhor, e Ele vai colocar você de novo na situação, para você dar o testemunho de vida. Fala assim, ó, eu mudei. E as pessoas vão perceber que você mudou através das suas atitudes, não das suas palavras, porque você, por enquanto, é um mentiroso para algumas pessoas. Está escrito aí. Portanto, o que ele está falando é o seguinte, quer saber? Faz o que eu coloquei na tua vida com amor. Olha para a cruz. E o outro? Deixa que eu cuido. Estou cuidando. Ah, ele está cuidando da sua vida porque está sem muita coisa para fazer, né? Se for daqueles pentecostais, Senhor, joga fogo do céu. Foi. Está na Bíblia lá. Então, assim, não queira o mal. Ore para que Deus dê a oportunidade para a pessoa repensar o que ela está fazendo em relação à obra. Porque quem é o Senhor da obra é Jesus Cristo. E você vai ver o que ele fala no final. Então, por favor, vamos fazer as coisas com amor, mas faça o que Deus colocou no seu coração e deixa que o outro faça. E quando o outro precisar de você, ele vai chegar lá. Se ele não pediu a sua opinião até agora, é porque ele não quer. Ele está bem. Ué, não tem jeito até hoje, porque os caras brigam. Eu não sou de som, quem som aqui é o Flávio, caramba. O que ele quiser, eu falo o que você precisa. Ninguém chega a isso. Só fala, o som tá ruim. Mas um exemplo, desculpa, Flávio. Ninguém vai lá com fio soldar, ninguém vai, mas todo mundo acha que pode, nesse sentido. Chega para o irmão e fala, em que eu posso te ajudar? A gente não faz isso. Ficou feio, horrível. Aí o Cristo fala, tampão. Eu faço assim com meus alunos às vezes na escola, sabia? Olha o que eu faço, Então, o que eu quero dizer? Tampão. Lembra da situação em que você caiu. Como assim caiu? Em que você tirou o seu coração da cruz. Que você começou a se preocupar com o que as pessoas estão falando. Lembra-se depois de onde caíste. Onde você começou a fazer as coisas no automático. Ou começou a mudar a teologia da Bíblia. Pode, não pode. Aí quer escavar,
sabe, as coisas. Não, naquela época. Que época, cara? Deus está vivo. É hoje. Ao anjo que está em Éfeso, escreve. Ah, peraí, mas eu não estou em Éfeso. Você quer, olha que loucura. Você quer viajar lá para Éfeso? Agora sim, agora estou nessa igreja. Agora está falando comigo. É isso? Está pensando isso? Olha que loucura. Deixe Jesus ser glorificado através das suas ações. É isso que ele está falando. Volta a praticar as primeiras obras, onde você não se importava. Quando os reis magos lá do Oriente, eles entraram, isso é profundo, lê lá em Lucas. Quando eles entram lá na manjedoura, tinha um monte de animal para a esquerda, para a direita, mas eles olhavam para o menino. Olha para a cruz. E aí é o seguinte, quando não, porque eu vou me cansar também. Está reclamando demais. Vai reclamar na empresa. Ai, estou trabalhando demais. Ou estou com muita aula na escola. Bem, tira, quer que eu tire aula? Estou com muito trabalho. Você quer perder o emprego? Por que você acha que aqui é diferente? Sou eu que faço, sou eu que faço, só eu que não me curvei. Elias o profeta Elias, o legal disso que não é só você não, a Bíblia, o profeta Elias foi pagar essa para Deus. Só, Senhor, só eu não me curvei. Lili, vem cá, Elias, fica aí. Você não sabe nada, cara. Tem 7.000 homens aí que não se prostrou também. 7.000. Quer dizer, tem muita gente. Muitas pessoas com fé semelhante à sua. Pare de frescura. Porque senão, sai. Como assim? Eu estou preparando o outro para ficar no seu lugar. A minha obra vai continuar. Jesus está falando. Para eles. Está falando isso. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu coração. Se você não parar de ficar olhando para os outros e deixar de olhar para a cruz. Ah, mas está tão bom, não estou entendendo nada disso não. Você pode não estar entendendo nada, mas a palavra está escrita. Quem tem ouvidos? E outra coisa, a capacitação vem de onde? Do Senhor. Você não entendeu ainda. Toda a sua inteligência, todas as suas aptidões, seus dons, sabe quem te deu? Deus. E é fantástico, é que passa a batida. A gente lê que nem doido lá no Antigo Testamento, e ele não fala assim, olha, é o seguinte, eu já falei, já coloquei no coração de tais pessoas, eles vão desenhar o templo, eles vão desenhar isso, eles vão desenhar aquilo, já está lá, eles já têm essa capacidade. Mas é eles, vocês não. Vocês vão só levar as colunas, mais ou menos assim. Mas olha que legal, Deus te escolheu. E de acordo, guardadas as devidas proporções, é igual uma empresa. Você entra ali, antes era contínuo, né? Na minha época era contínuo. Você entra ali, faz o serviço da rua e volta no escritório para aprender as coisas. Aconteceu comigo, eu sei do que eu estou falando. E aí eu ficava ali aprendendo as coisas, 2 anos trabalhando como office boy, e aí eu comecei a trabalhar internamente, a ser pesquisador, fazer com coração. Aí vai embora. Não é meu testemunho aqui, mas eu estou te falando que eu sei. Mas eu ainda não estou trabalhando. Está procurando? Está se capacitando? Porque tem partida de xadrez que você ganha em 5 jogadas. Desde que o outro adversário não saiba. Se ele souber, você vai ter que aprender outra jogada. Então é isso, a capacidade. Deus vai colocar na sua vida pessoas para te direcionar, para te ajudar, porque Ele conhece seu coração e sabe da intenção do seu coração e Ele está com você. Então, essa igreja, ele fala assim, né? Mas eu tenho algo a favor também, Deus é maravilhoso, né?
ele faz você parar, pensar. Não é só coisa ruim, né, que a gente tem, né? A gente tem alguma coisinha, né? Porque você já olhou no espelho e falou assim, o que você ouviu em mim, hein? O apóstolo Paulo vai dizer, 20 anos depois da conversão dele, em mim não habita bem algum. Miserável homem que eu sou. As coisas que eu quero fazer, eu não consigo. As coisas que eu não quero, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa petição? Então, eu estou falando você pensar assim, porque quando você só olhava para a cruz, você aprendeu algumas coisas. E se você não se apegar a essa ideia do Espírito Santo dentro de você, o que vai acontecer? Pessoas, né, que eram seguidores do tal de Nicolau aí, eles iam para a igreja, né, mas eles não queriam retirar a roupa, as atitudes, as coisas que não agradavam a Deus, porque eles faziam as coisas sem pensar, será que Deus vai ficar feliz? Será que eu vou agradando a Deus? E esse grupo, então, entrou na igreja e falou assim, quer saber? Pode, Deus é amor, pode. E aí as pessoas que, não, peraí, mas por que eu faria isso? Em que eu estaria glorificando a Deus nisso? Nesse sentido. Então, esse grupinho aí, vários irmãos da igreja lá, da igreja de Éfeso, não é aqui do Bom Retiro não, que não tem essas coisas, hein? Aqui acabou o culto, não vai para casa, não vai para o botequinho, encher o caneco, então assim, não vai para o motel com o namorado, não tem nada disso. Tá lá podia. Só que tinha irmãos lá, isso não é brincadeira, não está na Bíblia isso aí. E a Bíblia não esconde. Os próprios sacerdotes se prostituíam com as mulheres. Está lá na Bíblia. Só que esses daí, morreram na guerra. E o pai deles, que não orientou, foi meio mole, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. O profeta Eli, está lá. A Bíblia não esconde isso. E você acha que é diferente hoje? Não é. Não é. E Jesus fala assim, continue assim. Continue defendendo a essência. Eu estou dentro de você. E assim, eu quero purificar você. Teve um filme esses dias aí, eu estou assistindo lá o Smallville, fala? Smallville. As Aventuras Superboy. E aí teve um episódio lá, que eu achei interessante falar sobre isso aqui agora, que esse é filme, hein? Isso é ficção, mas é para vender. Que teve um episódio lá que o super-homem quer o coração puro, ele não quer matar ninguém, vê pureza em todo mundo, ele sempre tenta dar um jeitinho pro lado bom, os outros já metem fogo e mandam matar. E aconteceu alguma coisa no episódio que pelo amor de Deus, hein, que a alma dele entrou na alma do cara que estava ruim lá, tem até câncer, o cara era mal. E vice-versa. E aconteceu, quando ele vai lá e habita no cara lá, no filme, o cara é curado até de câncer. E o cara volta assim, 90% querendo ser bom. E aí na volta depois, ele continua sendo bom. Olha que legal, ele voltou, não teve ele continuou sendo bom, quando destrocou a alma. Isso é filme, tá, irmã? Na igreja, só pra você entender. Pelo amor de Deus, tá gravando, isso é filme. Aí o que acontece? Só que aí, o cara queria fazer o bem, mas os outros conheciam ele. Falavam, você não é assim, você não é assim, você não é assim, você é mau, você não é isso, você não pensa assim, você não faz isso, você faz aquilo. E ele que fez o quê? Voltou a fazer as coisas, uma proporção menor, né? Mas é verdade, eu não sou bom, não. E nós, sem Cristo, nós não somos bons. Nós não somos. O Espírito Santo em nós vai falar assim, vem cá, vou te ajudar. Cristo falou, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão coisas maiores, notáveis, que as pessoas, que na sua época, no seu tempo, as pessoas vão observar, que é Deus em você, o mesmo Deus que estava em mim, o Espírito Santo vai estar em você. É isso que ele quis dizer. E aí ele fala assim, eu tenho a seu favor, continue defendendo a essência da palavra. Continue defendendo a essência da palavra.
busca, tem resposta para tudo aí. Tem. Vai para mim, tem. Já achei, um monte. Então, o estilo de vida, esses nicolaítas, é o estilo de vida que desonrava Cristo, que desonra Cristo. E qual é? Pergunta para o Espírito Santo, está dentro de você. O apóstolo Paulo vai dar uma lista lá em Gálatas. Olha, cuidado com as obras da carne, que são essas, hein? Feitiçaria, prostituição, maledicência, fofoqueira, um monte de coisa. Está lá, não é agora, mas assim, você tem que ler isso. Porque se você está deixando aquilo acontecer, você está fazendo parte do que você está desonrando Cristo. E aí, ele fala assim, quem tem ouvidos? Quem tem ouvido aí? Quem tem? Ouça. Procure repensar. Ou procure repensar. Não entrou por aqui? Entrou por aqui, entrou por aqui. Entrou por aqui, entrou por aqui. Isso não vai mudar o que está escrito. Você já pensou nisso? Que está 2.000 anos escrito. Aliás, um pouco antes. Porque quando os gregos dominaram o mundo, eles pegaram os livros dos judeus, né, e transcreveram para o grego. E esses livros depois, no primeiro século, foram rodeando lá. Esse foi o último livro a ser escrito cristão. 2.000 anos para fechar. Então, ele fala, quem tem ouvidos? Porque essa palavra tem que produzir em você mudança. Isso é ouvir. Mas como assim mudança? Eu vou trazer na próxima aula aquele desenho. A, B, E, L, H, A. Que inseto que é esse? Marimbondo. Nós temos que parar com isso. O fato das vezes eu e você, a gente fingir demência, não estou entendendo nada. Não vai mudar a palavra, não vai. Está escrito. Está escrito. Tentaram mudar na morte de Cristo, estava escrito lá em grego, latim e aramaico, Jesus, o rei dos judeus. Aí os judeus foram lá, não, tem que mudar. Aí o imperador, o que eu escrevi. Não vai mudar. Não, escreve aí, ele diz que é. Escreve aí para você. Jesus diz que é o meu Salvador. Ou ele é ou não é. Mas nós temos que aprender. Estou falando isso aqui, pessoal. Isso aqui é só uma maneira de você entender. E para terminar, ao que vencer. Você está disputando alguma coisa? Você está disputando alguma coisa? Tem algum estilo de vida disputando você? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí volta você, mas é aquele fruto lá, é uma simbologia, cara. Você vai estar lá desse fruto. Sabe lá no interior, meu pai tinha lá eu tive o privilégio de pegar uma mexerica, uma vez, direto do pé. Você cola ali, vem cá, filho, vamos comer, vai. Mexerica. Desfrutar da presença do meu pai ali, não tinha preço, sabe? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Ele está falando. Eu sei. Eu acho que dá para passar mais um, rapidinho, por favor. Travou aqui. Voltou. Eu sei que é difícil. Eu sei. Não é fácil ser cristão. Por quê? Nós chegamos com a bagagem dos nicolaítas. Bom, agora tem que tirar. Troca as vestes. Olha, eu sei que é difícil entender algumas coisas, as situações que vocês estão passando, cada idade, seu momento, cada situação, né, cada vida, uma sentença, mas vale a pena. Eu estou com você. Você não vai estar sozinho. É um processo agora, é um processo. Mas no final, é vida eterna. Vamos lá sentar, fazer um piquenique, vamos lá pegar uma frutinha, ao lado do Pai, nesse sentido.
E o que ele quer dizer, no fundo, é isso aqui. Dá para você continuar olhando para Jesus? E a primeira carta tinha que ser essa, para entender as outras. Dá para olhar para Jesus? Mesmo com um baú de problemas. É só escolher, né? Hoje vai ser o problema. E eu estou com você, vambora. É todo um processo. Então, eu me empolguei demais, mas assim, essas cartas são fantásticas. E são 7 recados. Mas o mais importante é esse. Se você se propuser a olhar para Jesus, continuar olhando para Ele, defendendo as convicções cristãs, sem se importar com o que as pessoas vão dizer lá fora, Ele fala, estou com você. Nós vamos desfrutar aí junto à eternidade. Amém? Próxima semana, pessoal, quero ler com vocês. Não sei, acho que eu tenho que trocar a pilha depois aqui, por favor. Passam para mim rapidinho. Na próxima semana, passa aí, Layara. Isso. Próxima semana, a Igreja 2, segunda carta, que é a Igreja de Esmina. Está prontinha aí já. Mas a gente... próxima semana não. Vocês vão descansar na próxima semana, né? Só na outra, semana que vem é feriado. Curta a sua família aí, tá bom? Obrigado pela sua presença.